vamos começar o programa de hoje que a Polícia Civil de Taubaté está investigando a morte de uma criança de 2 anos. Olha esse caso, pessoal. O menino foi levado ao hospital pelo SAMU. Os médicos suspeitaram de maus tratos e acionaram a polícia. A Mônica Arruda vai trazer os detalhes para a gente. Impressionante o caso. Mônica, o que a polícia tem de informações até agora? Olha, até agora, Leandro, muitas versões que se contradizem, então a polícia está montando aí esse quebra-cabeça, né? Mas há fortes indícios de que essa criança de 2 anos tenha morrido vítima de maus tratos, tá? Ela morava com a mãe de 22 anos e o padrasto de 21. A casa deles fica no bairro São Gonçalo, em Taubaté. Só para a gente entender, a criança deu entrada no hospital regional da cidade com traumatismo craniano e também parada cardiorrespiratório. Mas havia muitas outras lesões no corpo da criança e que teriam sido causadas, segundo os médicos, em dias diferentes. O hospital confirmou o óbito do menino e avisou a polícia. A polícia, né, está ouvindo, né, testemunhas e também os pais. A polícia, como eu disse, suspeita de que essa criança de 2 anos de idade tenha sofrido maus tratos. A mãe disse aos policiais que estava trabalhando e que o filho tinha ficado na casa da babá, que fica no mesmo terreno ali da casa dela, e a babá tinha ligado para ela no serviço e informou que o menino tinha caído no banheiro e que por isso teria chamado o SAMU. Mas a babá contou uma outra versão aos policiais. Ela disse que neste dia o menino não tinha ido para a casa dela, que ele tinha ficado com o padrasto. O namorado da mãe confirmou essa versão. Ele disse que tinha ido atender um amigo no portão e que quando voltou para casa, o menino estava no chão, ele tinha caído e batido a cabeça e que daí ele imediatamente chamou o SAMU. Como eu disse, são várias versões, né? A polícia está ouvindo, inclusive testemunhas que afirmaram aos policiais que esse casal tinha um relacionamento conturbado. E a mãe chegou a dizer para um dos policiais que o namorado tinha ciúmes do filho dela, de apenas 2 anos de idade, que por isso os dois de vez em quando se desentendiam. Ou seja, esse caso precisa ser investigado, a polícia está trabalhando nisso, porque a suspeita mesmo é forte de que essa criança de apenas 2 anos de idade tenha sofrido maus tratos e tenha morrido por isso. Eu volto com você, Leandro. Olha, eu tô lendo aqui, viu, Mônica, o relato da polícia, e que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, essa história não tá ornando. Lá, eu aprendi desde criança a palavra ornar, né? Quando as histórias vão indo para o mesmo caminho. A gente tem a morte hoje do menino. Ele se chamava, no caso, Yuri, o Yuri. As versões apresentadas, todas elas, são diferentes uma das outras, tá? E eu não estou falando de uma agressão, não. Estou falando de uma morte de uma criança de 2 anos. Porque a babá diz uma coisa, a mãe não estava. A babá afirmou que não estava no momento do incidente, tá? Aí, no depoimento, ela diz, estou lendo aqui para vocês, está falando no boletim de ocorrência, que o Yuri teria permanecido sob os cuidados do padrasto, que alegou ter saído para atender um amigo e, ao retornar, encontrou o menino vomitado. Ele disse que tentou dar banho na criança, mas se ausentou rapidamente para pegar uma toalha e, ao voltar, encontrou com o menino com ferimento no rosto e sangramento no nariz. A mãe, como disse a Mônica aí, diz que o filho e o padrasto tinham uma relação conturbada, já que o moço, o namorado, tinha ciúme do menino e brigava com ela por conta disso. A babá relatou à polícia
que o menino chorava e demonstrava medo quando o padrasto se aproximava. Mas, segundo ela, disse nunca ter presenciado episódios de agressão. O homem diz o seguinte, nega qualquer tipo de violência, mas confessou que gritava com a criança em algumas ocasiões. Segundo ele, isso é tudo o que está no boletim de ocorrência, as marcas do corpo do menino poderiam ter sido provocadas por quedas frequentes e brincadeiras com o cachorro da família. Uma outra testemunha, um outro rapaz, que é amigo do padrasto ou do namorado da mãe, disse que foi chamado à casa pouco antes do ocorrido. Ele, ao chegar ao local, viu a criança deitada e foi informado que ela estava doente. Minutos depois, o homem, que é o padrasto, saiu do banheiro com o garotinho no colo e disse que ele havia caído e estava desacordado. Essa testemunha disse ainda que viu sangue escorrendo do nariz da criança. Olha, não vou... Aqui o boletim é longo. A polícia precisa dar uma explicação, né? Eu sei que é difícil porque você tem ali a mãe, a babá, o padrasto, você tem a testemunha que estão relatando coisas distintas. Olha, mas nós estamos falando da morte de uma criança. Uma criança, o Yuri, 2 anos, tá? A gente espera que isso tenha uma conclusão. Eu sei que vai ser difícil montar esse quebra-cabeça. Mas olha, Polícia Civil, não me parece normal, ou eu não acho normal, e eu imagino que a pessoa de casa, os nossos telespectadores, não acham normal uma criança de 2 anos morrer. Você acha normal uma criança de 2 anos morrer porque caiu? Né? Eu fico aqui me perguntando muito isso, olha. Muito. Uma queda matar uma criança no banheiro é muito difícil, tá? Mas eu não sou investigador e não sou juiz. Mas eu acho que tem alguma coisa errada, tá? Tem alguma coisa errada e precisa-se de explicações. Vamos seguir acompanhando esse caso, que é muito grave. É muito grave, porque se fosse na capital, por exemplo, estava todo mundo falando disso. Eu acho que vamos botar esse holofote nesse caso, porque é um caso extremamente muito grave.